Fala turma, tudo bem? Eu sou o professor Diego Melo de Abreu, a convite hoje da Unisport. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre mini handebol, como não poderia deixar de ser. Uma atividade que eu sou completamente apaixonado, trabalho muito pelo desenvolvimento e pela divulgação da modalidade em todo o país. Nós temos algumas publicações aí do mini handebol, livro, que é a teoria e prática do mini handebol, as apostilas tanto da Federação Paulista e da Confederação Brasileira agora. Trabalho em 3 universidades aqui em São Paulo e também sou vice-presidente da Federação Paulista de Handebol e diretor das categorias de base. Tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa nossa experiência, né, com o mini handebol, tanto prática quanto teórica. Eu estou na quadra agora não mais, porque nós estamos paralisados aí, mas antes dessa loucura toda eu estava na quadra todo dia, seja lá no Mão Solidária, que é o projeto social que foi idealizado pelo professor Daniel Robert Soares, o cubano, né? Eu sou professor do projeto e também hoje dou aula de mini handebol lá na Metodista também, um projeto social muito legal mantido pela universidade. Eu trabalho com mini handebol desde 2002, né? Então faz 18 anos aí que eu estou nessa luta aí pelo mini handebol. Então eu tenho bastante coisa para contar e bastante estudo, e é isso que nós vamos fazer hoje aqui, tá? Então nós vamos começar como o mini handebol ele pode ser inserido e pode favorecer a escola. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o mini handebol dentro da escola, que é um ambiente que eu amo estar, de aula até o ano retrasado, agora as faculdades e os projetos sociais, a federação me toma um tempão. Eu acabei pedindo uma licencinha da escola, mas fiquei 16, 17 anos lecionando e transitando tanto em escolas particulares, da rede particular, quanto da rede pública, estadual, federal, enfim. Então eu sei bem como que vai funcionar os projetos dentro da escola, tanto no contraturno quanto na grade curricular normal nas aulas de educação física escolar. A primeira coisa que é questionado é assim, poxa, você está querendo colocar um esporte para criança, mas isso é possível? Vai trazer benefícios? A resposta é sim, aliás é muito sim, né? Porque se o objetivo da escola é formar o cidadão como um todo, a gente não pode pensar só em formação cognitiva, né? Só entre aspas também, mas o mini handebol vem para contemplar todas as esferas, né, da capacitação e do desenvolvimento de uma criança e do ser humano. Então a formação e o desenvolvimento físico, motor, cognitivo, socioafetivo, esportivo, educacional, enfim, tá? É muito legal, uma atividade muito completa e tem livro embasando, eu tenho artigo embasando, né, material para isso, para a gente embasar o nosso projeto quando a gente for colocar na escola. Já tem disponível, não aos montes, mas tem uns bem legais, tá certo? Alguns inclusive de minha autoria, que é o caso do livro Teoria e Prática do Mini Handebol e alguns artigos que nós publicamos, tá bom? Em relação a colocar as aulas na grade de educação física escolar, é possível? Claro que é possível, tá? Ela vai ser aplicada desde o primeiro aninho até o 5º aninho, ou seja, o ensino fundamental inteiro, né, para crianças de 5 até 10 anos. E necessita de pouco material, é tudo adaptado, a quadra é menor, a trave pode ser menor, pode ser adaptado de outras formas também, né, porque a trave do mini handebol, a baliza, é um pouquinho menor. Então a gente consegue proporcionar ao mini handebol as brincadeiras que levam ao mini handebol, as atividades que fazem a criança compreender o que é o mini handebol e tudo mais, né, de uma forma bem legal e de uma forma que não necessite de muito material. Tá? Se tiver bastante material, ótimo, né? O sonho de todo mundo ter material sobrando. Mas as pessoas que dão aula nos lugares que não tem uma condição estrutural, física, né, muito grande, elas podem, com a nossa criatividade brasileira, que é incrível, né, proporcionar um mini handebol com certeza, tá bom? E aí tirando uma dúvida de algumas pessoas, mas você daria só o mini handebol? Lógico que não, gente. Eu proporcionaria para a criança todas as práticas corporais, atividades físicas, esportes possíveis e imagináveis na educação física escolar, inclusive o mini handebol, que era o que eu fazia lá nas escolas, tá?
Ah, uma hora é mini handebol, outra hora é mini voleibol, outra hora é atletismo, outra hora é ginástica, outra hora é dança, outra hora é luta, outra hora é não sei o quê. Então a gente acaba colocando jogos e brincadeiras, resgate de brincadeiras antigas, conscientização corporal. Tem uma infinidade de coisas para a gente mostrar para a criança, né? Mas o mini handebol dentro da grade escolar, ele pode compor tranquilamente, ele pode ser um tema a ser inserido no planejamento dos professores, tá bom? E no contraturno? No contraturno, a questão é uma também, né? Se o professor tem aquelas equipes de treinamento de handebol, galera, o que acontecia? Comigo acontecia isso no começo, depois eu fiquei tranquilo, justamente por causa do mini handebol. Eu tenho equipes de handebol, aí eu vou para jogos escolares, vou para competições estudantis e tudo mais. E aí começava lá do mirim, né, com 11, 12 anos de idade. Cara, ou eu não tinha time, né, porque a escola também não era tão grande assim, era uma escola de 500, 600, 700 pessoas, né? Ou eu ficava com, assim, quem não passou lá na seletiva, na peneira do futsal, entendeu? Isso no começo, aí eu tô falando de 2002, 2003, né? Então eu pensei também assim, poxa, eu vou começar a estudar mais o tal do mini handebol, de como inserir antes, né, para ver se é possível primeiro. Às vezes eu tô pensando, tô louco aqui, pô, querendo dar handebol para criança de 5, 6 anos, né? Eu não tava tão louco assim. E aí, falei, poxa, tem o tal do mini handebol lá na Europa, lá, né? A EHF 94 lançou um baita do material. E eu pensei, vou, junto com o professor de futsal, apresentar, dar aulas experimentais. Então o professor de futsal chegava, vai estar lá de futsal, todo mundo, tio, não gosto, então não vou fazer nada, não é verdade? Aí chegava eu, olha, tem o tal do mini handebol, mostrava vídeo, todo empolgado, feliz, né? Dava o folderzinho pra molecada. E aí chegava lá, a molecada ia fazer aula experimental, fazia uma baita de uma aula legal, entendeu? Divertida, todo mundo corria, brincava, arremessava a bola, fazia seu golzinho, né? Eu brincava junto com eles, que é gostoso demais, né? Sempre com muita tranquilidade, até porque eu pensei, poxa, eles têm 5, 6 anos, né? Para eu ensinar o handebol para eles, eles têm que ir até os 11 anos lá para aprender. Então eu vou ter calma, eu vou ter paciência, né? Uma parte da aula é só para eles brincarem livremente, para eles escolherem, né, as brincadeiras. E aí depois eu sempre falo para eles o que vai ser de aula, né? Explico a importância, porque as crianças, gente, todos nós sabemos, elas estão muito inteligentes, cara, muito inteligentes. Eu não tenho vergonha de falar não, né? Poxa, eu não lembro o que eu fazia com 5, 6 anos, não. Hoje a molecada tá voando, né? Eles perguntam umas coisas, fazem umas coisas, muito legal, né? Então essa geração, eu assim, dou voz para eles, né? Deixo eles perguntarem, né? Deixo eles sugerirem de vez em quando alguma brincadeira que eles gostam também, para eles se sentirem bem, né? Então eu junto os meus objetivos, né, com os objetivos deles, né? Qual que é o objetivo deles? Meu, criança quer brincar, quer correr, quer fazer gol, quer estar com os amigos, quer dar risada, né? Quer ter sucesso lá na atividade, quer aprender coisa nova, né? E aí quais são os meus objetivos? Os meus objetivos são de formar ele de ordem completa, né? Então aí eu vou auxiliando a criança nesse processo, tá bom? E aí, com o advento lá do mini handebol na escola, o final da história é o seguinte, eu nunca mais me precisei preocupar se eu ia ter categoria mirim. Ah, por que não? Porque eu tinha 80 alunos de mini handebol, chegava no mirim, o mirim estava lotado também. Tava lá com quase 80 também, tá certo? Uns iam para outra categoria, para outra modalidade, mas enfim, né, o que eu queria que era ter as equipes lá para competir, para eles continuarem jogando, tava lá. E outra, né? Eles já sabiam jogar handebol. Era só dar uma refinada em diversas coisas, era só continuar. Não chegava lá do zero para mim, né? Chegava driblando, passando com as duas mãozinhas, arremessando, sabendo regras, sabendo a dinâmica do jogo. Então para mim foi excelente. Então, pô, falei demais, né? Quase 8 minutos. Eu falo pra vocês não ficarem dando corda pra mim. Vamos falar dos clubes agora. Eu, enquanto gestor hoje, né, na Federação Paulista de Handebol lá, eu estou tentando colocar, incentivar e fazer publicação e dar força para todo mundo colocar o mini handebol em todos os lugares, né?
Porque nos clubes tem essa também, né? Tem todas as modalidades. Ela tem alguns clubes que, nossa, tem, sei lá, véio, quantas modalidades. Tem as modalidades que eu mal conheço. E aí, poxa, é muita escolha também para criança. Aí se você não coloca o mini handebol, né? Poxa, ele já tá fazendo futebol, ginástica, atletismo, natação, sei lá, desde os 4 anos de idade. Aí com 11 você vai querer fazer com que ele jogue handebol, convencer ele que ele tem que sair do esporte dele, que ele tá com 6 anos lá, 7 anos, e vai jogar handebol, ele já tá na modalidade. Não é só a gente que faz trabalho legal, não, os professores estão fazendo trabalho bonito também. Então, assim, o grande lance nos clubes é assim, a gente chegar junto. Como chegar junto? Olha, tem o futsal aqui a partir de 5 anos, tem handebol também. Aí a criança fala assim, ó, opa, esse brinquedo ou esse, pelo menos ele tem o poder de escolha. Se a gente só dá esse brinquedo aqui, eu tô no quarto da minha filha e tem um monte de brinquedo. Ah, só tem esse brinquedo aqui. Ah, tá bom, então eu vou ficar brincando com esse brinquedo, é o que tem. Aí se você fala assim, ó, tem esse brinquedo aqui, mas também tem esse brinquedo aqui. Aí ele pega e escolhe, não é verdade? Se ele tiver só uma opção, complica. E o mini handebol pode ser essa opção, né? E aí é o mesmo processo, né, de fazer uma baita aula legal, divertida, que ensina bastante coisa, que leve ele a aprender o esporte também. Se não cai naquela, né? Se ele não aprende a jogar, a brincar e tudo mais, aí chega uma hora que ele fala, isso aí é chato, porque ele não aprende, acaba sendo, né, um pouco prazeroso ir para aula para ele, porque ele não tem sucesso em nada, não consegue fazer nada. Aí ele fala, vou fazer um negócio que pelo menos eu consiga fazer os pontos aqui e tudo mais, né? Então a gente tem que ter um método, entre aspas, controlado, sabe? Então avaliar bastante a criança no sentido, tá aprendendo, não tá? Quais são as estratégias que eu vou fazer para ele aprender? Será que eu não estou indo longe demais com essa abordagem, com esse método? Será que não é muito isso para criança de 5, 6 anos aprender? Poxa, antes eu começava a ensinar com 11 anos de idade, né? Agora ele está aprendendo com 5. Será que eu não posso tirar um pouco o pé com alguma regra e depois introduzindo aos poucos? Enfim, veja, tá? Algumas regras eu deixo bem brando no começo, depois eu já vou avisando, né? E outras eu já aviso logo de cara, porque, como eu costumo falar, toda brincadeira ela tem a sua regra, né? A sua regra de convivência, de execução. Então, o pega-pega tem lá a regra, o mãe da rua, o pique-bandeira, queimado, todos têm a amarelinha, todos têm a regra, o mini handebol também, tá bom? E aí, poxa, você acabou de mostrar outra possibilidade para a criança vai lá. Então, a hora que você, lá no clube, chega no mirim, que você tem a categoria que vai para a competição, você não precisa ficar captando muito mais atletas, se você fizer um belo trabalho no mini handebol. Porque você já fez essa captação antes de começar a competição. E você vai ter um ganho também enorme em relação ao qualitativo. Por quê? Oi, tudo bom, menino, menina de 11 anos? Vem aqui jogar handebol, vai ter campeonato, por favor, vem aqui para completar o time. Tá fazendo nada, eu vou lá, tá bom. E aí, poxa, independente das vivências anteriores, né, da criança, você tem que ensinar handebol para ela. Não tem como. Né, todas as particularidades, as fases do jogo, a parte tática, a parte técnica, regra, tudo. E aí se a criança fica lá 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poxa, ela fez mini handebol 6 anos, 6 anos. Participou de um monte de festival, brincou, né, e tudo mais, vivenciou, fez toda a progressão pedagógica que a gente quer. Chega lá no mirim pra gente, pô, a gente teve um ganho qualitativo, galera. A gente não vai ensinar do zero, fica mais fácil, né? E vai ter ganho quantitativo também, mas isso é lógico, igual comigo aconteceu lá na escola e na Metodista também, para quem não sabe, em 2007, o professor Alberto Rigolo, eu apresentei o projeto de mini handebol, né? A Metodista ainda não tinha mini handebol em 2007 e, pô, ele foi sensacional comigo, como sempre foi, aprovou o projeto e eu comecei a colocar o mini handebol lá na Metodista, né, quando era a Metodista São Bernardo Besni, né, a partir de 2007. Então eu unia os times do mirim lá, que acho que na época era o Rodrigo Mão, o Ula Ula, né, o Maurício Totó. Eu dava um monte de atleta para eles o tempo inteiro.
né? Por quê? Porque saía de 10 anos lá da minha unidade, do mini handebol, falava, pô, tá pronto, vai lá e joga. A gente até estabeleceu alguns objetivos, então a gente aumentou não só o qualitativo, quanto o quantitativo também, né? Então é altamente possível a gente colocar nos clubes, é altamente benéfico. Benéfico para a criança que tem poder de escolha, pode fazer uma atividade legal, bacana, né, lúdica, prazerosa, fácil, né, turma, envolve muita habilidade fundamental básica aí, tá totalmente de acordo com tudo que a gente estuda de desenvolvimento físico, humano, motor, né? Então para o clube também vai ser um belo do negócio colocar aí o mini handebol, tá? Para fazer o crescimento das categorias de base e consequentemente o crescimento do seu time, da sua equipe, tanto em número de praticantes quanto em resultado, ok? E aí, o que o handebol ele ganha com o mini handebol, né? Vou falar de duas coisas muito claras para mim, tá? Primeiro, o número de praticantes e a qualidade dos praticantes, né? Não tem mal nenhum em se ensinar bem, né? Não vejo problema nenhum em todos nós ensinarmos o esporte, a modalidade, a brincadeira da melhor forma possível, a forma mais legal possível, a forma mais correta possível, mais eficiente possível, né? Com tranquilidade, com alegria, né? Mas com, entre aspas, rigor pedagógico, né? A gente estudou para isso, a gente lê para isso, a gente se esforça para isso, a gente quer que a criança lá na quadra tenha o sucesso, né? E provavelmente ela quer ter esse sucesso também, porque ninguém quer jogar mal nada. Todo mundo quer fazer a brincadeira bem. Quando, poxa, eu vou fazer qualquer modalidade, eu gosto de correr bem, de arremessar bem no basquete, sacar bem no vôlei, chutar bem no futsal, é prazeroso, é legal. Você fala, poxa, consegui. Até hoje, né? Tenho 38 anos, imagina uma criança faz um belo arremesso, olha pra você e diz, que legal! Ela fica toda feliz, vai te abraçar, né? Poxa, tipo assim, consegui aí, professor, vai lá te dar um abraço, é gostoso demais. Então, turma, esse salto qualitativo pro handebol, né, da gente ensinar essa gama bonita de todas as habilidades, capacidades e como é o jogo, como não desenvolver tanto a parte, né, física quanto a parte motora, mas também a parte socioafetiva, né, a parte de formação cidadã, a parte de cognição, né, de tomada de decisão, de velocidade de reação deles, de tomar as decisões mais acertadas em relação ao jogo e às circunstâncias, né, as atitudes, não é verdade? Então tudo isso para mim é muito importante, né? Então a gente vai ter um ganho qualitativo enorme para o handebol, porque como eu já falei lá atrás dos clubes, né, ele vai chegar no clube já sabendo como que é o handebol. Claro, a quadra vai ser maior que a quadra do mini handebol, o campo. Ele tem 20 metros de comprimento por 12 de largura, 13 de largura. Na federação a gente usa 12 de largura porque os corredores entre as quadras tem 2 metros para a gente circular, né? E é muito legal fazer esse tipo de... Ficar a dica para todo mundo, esse tipo de dimensão de quadra, tá? Então, poxa, é só adaptar o tamanho da quadra, o tamanho do gol, né? E eu acho que já tá bacana. Em relação à quantidade também, porque assim, vamos fazer o campeonato Mirim, tá bom. Cadê o pessoal do Mirim? Não, ó, mais uma vez usando os bichinhos da minha filha. Só tinha essa modalidade aqui, ó. Só tinha a modalidade que chuta a bola. Entendeu? Para escolher. E aí, pô, a gente gosta do handebol, né? Handebol é legal, todo mundo sabe disso. Quase todo mundo sabe. Teve alguns que não foram apresentados por handebol. E aí o cara fala, pô, mas então cadê as crianças? Não, eles nem sabem que tem. Eles nem sabem que existe. Como é que você vai querer ter quantidade de crianças e não sabe se existe a modalidade, se você não ofereceu isso para ela? Entendeu? Essa que é a grande questão. É lógico. Então, para rodar o mirim, a gente precisa do mini, cara. A gente precisa de quantidade. Todo mundo fala, queria mais clubes para jogar, queria mais não sei o quê. Tá bom, mas trabalha com as categorias de baixo, então, todo mundo. E aí vai ser natural a coisa, né? Eu vi uma entrevista esse dia, eu já sabia disso, né? O professor
Valtinho do Pinheiros promoveu uma live com um professor português, né? Inclusive quem faz esse encontro nacional aí, quem organiza, é um amigo meu que é o Bento. E aí os caras ficaram impressionados. 1.500 pessoas juntas em 4 dias lá em Portugal fazendo o mini handebol. Então por isso que um país com a população que tem em Portugal, com o tamanho que tem lá, eles dão tanta importância pro mini handebol. Porque sabe que se deixar, turma, a mídia influenciar, a família influenciar, né, vai todo mundo para modalidade X. Não tem como. Então pro handebol o ganho ele é qualitativo quando chega nas categorias de base do mirim e quantitativo, de número de gente para jogar, de praticante. O esporte vai crescer, né? E tem umas questões que eu faço também em relação na Federação Paulista, por exemplo, em jogos. É assim, você quer lotar jogo? Hoje, assim, no handebol, quer ter público? Mas por que você quer ter público? Gente, já é difícil conseguir patrocinador. Se o ginásio continuar vazio, entendeu? Quem que olha para o ginásio vazio e fala, eu quero patrocinar isso aí, eu quero expor a minha marca aí, tá? Eu posso ser leigo no negócio, mas eu não patrocinaria, né? Ginásio vazio. Mas para quê? Não passa na televisão, não tem streaming, não tem público, a troco de que eu vou colocar lá? Entendeu? Na visão do empresário. Então, imagina você empresário, você chega lá e, cara, o ginásio está lotado, tem famílias, tem crianças, espera aí. No intervalo, o que é esse negócio aí que eles estão colocando os golzinhos menores, tem uma molecadinha jogando. Ah, esse é o mini handebol, é a categoria de base, eles. Então, um handebol adaptado à brincadeira. Aí, ó, as crianças estão aqui, os voluntários estão aqui, tem universitário, tem estagiário, tem professor, as famílias estão tudo lá, atleta ajuda, entendeu? E o ginásio está cheio, porque na quadra tem 30 crianças, 40 crianças, né? Só que cada criança vai com a tua família. E aí, poxa, foi lá e levou 3 pessoas, entendeu? Cada um. Aí você vai ver, tem 200 pessoas só em torno do mini handebol. Gente, 200 pessoas pro handebol, para um ginásio, para os ginásios que são pequenos, ele faz diferença. A diferença é do ginásio tá cheio, tá vazio. Aí o empresário vê tudo isso acontecendo, aquela dinâmica legal, música, jogo, pô, criança, fala, olha, é bacana eu estar aqui, hein? O público que eu quero apresentar meu produto talvez esteja aqui. É que nem a gente faz na federação lá, TVN, esportes, televisiona, faz a transmissão, na verdade, né, que é via internet e tudo mais. Então tudo isso começa a chamar público para o ginásio, interesse das pessoas, pessoas que não conheciam, não consumiam handebol vão começar a consumir, entendeu? Então a gente precisa começar a pensar um pouco maior. Então o mini handebol, ele vai trazer muito benefício para o handebol, muito benefício, tá? Eu queira a Deus que, né, nessa fase que nós estamos passando agora a gente consiga colocar novamente nossos planos em prática, né? O ano passado na Federação Paulista a gente fez um plano e conseguiu colocar ele 100% em prática. Então nós ministramos 6 ou 7 cursos de capacitação de professores, 6 ou 7 festivais que todos estavam cheios, né, lotados, alguns bem lotados, né? E nós fizemos as apresentações do mini handebol nas finais do Campeonato Paulista, né? Televisionada, transmissão streaming, aliás, e com 3 quadras, bonitinho, várias possibilidades de mini handebol. Então, o mini handebol ele tem muito para nos ajudar, eu tenho certeza disso, tá bom? E só para finalizar, agradeço a Unisport pela oportunidade de estar falando sobre mini handebol aí, sobre os benefícios que a gente vai conseguir, né, com o nosso querido mini handebol. E espero que vocês tenham gostado do bate-papo sincero, do monólogo aí, mas que eu fiz com muita consideração a todo mundo, né, com muito carinho. Um abraço para vocês, espero que todos fiquem bem nessa fase aí, tudo vai passar logo, tá bom? Fique em casa. Grande abraço, até mais, valeu.